em nome de Jesus. Chegamos ao final de 2 Tessalonicenses. Só temos 3 capítulos nesta carta, né? Glória a Deus. Onde Paulo continua admoestando os irmãos, continua fazendo aquilo que está escrito em Hebreus 10:25, né? Não deixando a vossa congregação, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto vede que está próximo aquele dia, que é o dia de encontrar-se com Jesus, que é o dia de estarmos com o Senhor, né? E louvado seja Deus, neste encerramento, né? Louvado seja o nome de Jesus, Paulo continua falando para os irmãos na perspectiva da volta de Jesus, que era interesse, que era assunto que preocupava os irmãos, e os fazia estarem buscando agradar a Deus, buscando responder positivamente à revelação do divino, buscando de fato identificar-se como cristãos. Por isso que aí Paulo, vimos no capítulo 2, ele orienta os irmãos a não se moverem facilmente, obviamente nem facilmente, nem apesar de toda dificuldade, né? Nem facilmente, nem apesar de toda dificuldade. Mas o que ele quis dizer era que os irmãos procurassem firmeza, procurassem conhecimento, procurassem tirar dúvidas, procurassem não desistir por qualquer coisa. Até porque não tem nada que justifique o desistir. O desistir do propósito de morar no céu, o desistir de seguir Jesus, o desistir de ser cristão. Não tem nada que justifique. Eu tenho dito, não deixa Jesus, irmão, por nada, nem por ninguém. Porque não há problema que Jesus não resolva, não há enfermidade que Jesus não cure, não há necessidade que Jesus não supra, não há pecado que Jesus não perdoe. Não há motivo. E aí ele manda que os irmãos não se movessem facilmente. Ele continua mandando que os irmãos ficassem firmes, porque Deus os tinha elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé, e fé da verdade. Lembrando que esse elegido aqui não tem nada a ver com a predestinação fatalista, até porque não é um princípio verdadeiro, não é um princípio bíblico, tipo assim, Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, não. Mas o elegido está condicionado ao estar em Cristo, né? E uma expressão que Paulo usa aqui, que eu preciso, permitam-me explicar, no versículo 2 do capítulo 3, é quando ele diz que a fé não é de todos. Que fé que não é de todos? É a fé
para a salvação. A pessoa não tem fé para se salvar. Eu estou explicando isso porque você já me ouviu dizer que a fé é um elemento divino, não é? E é um princípio humano. Quando eu digo que é um elemento divino, foi porque quem inventou esse negócio de fé, quem criou esse negócio de fé foi Deus. E Deus dota todo mundo de fé. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos ali a relação do fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. E uma das características que aparece ali é a fé. E aquela fé refere-se à fidelidade, refere-se à confiança. Né? Diferente do dom da fé que aparece em Coríntios 14, ou 12, que é o manifesto do Espírito Santo. É o manifesto do Espírito Santo. E aí ninguém tem monopólio sobre isso, porque o Espírito se manifesta conforme tem a sua motivação e faz isso a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, que fala sobre o dom da fé. A fé de Gálatas 5:22 é essa natureza de ser fiel. Como vocês já devem ter ouvido alguns outros pregadores falarem sobre a fé natural. É a fé do pisar no freio, acreditando que ele vai funcionar, né? E se não funcionar, um abraço. É a fé de acionar o interruptor e a lâmpada acender. Você confia que vai acender. Pode ser que a lâmpada esteja queimada, mas mesmo assim você vai e acende e aciona o interruptor. Deixa eu dar até um outro exemplo, que é uma informação importante para quem vive no Zap e não conhece a ferramenta. Às vezes você liga para uma pessoa para o WhatsApp dela. Estou dizendo isso porque aconteceu isso comigo na noite anterior a esta manhã. Você liga para as pessoas via WhatsApp e chama. Aí você que não entende a ferramenta diz: mas rapaz, eu estou ligando e fulano não está atendendo. É porque às vezes a pessoa não está online e você não observou que ela não estava online. Você não observou que ela estava offline. E mesmo assim você ligou para ela via WhatsApp. E aí você diz: mas não chamou? Porque a ferramenta vai chamar. A pessoa do outro lado, estando offline, mesmo assim o seu telefone vai dar sinal que você está chamando. Então você está confiando. Esta sua confiança é o que se denomina por fé natural. Esta fé que Paulo se refere aqui em 2 Tessalonicenses 3, que não é de todos, está no mesmo nível da credulidade. Está no mesmo nível da crença. Dia desses eu até conversando com a minha mãe, que isso é uma linguagem viciosa, mas é uma linguagem viciosa popular. Né? Minha mãe diz assim para mim: eu creio e acredito, meu filho. Aí eu converso com ela e digo: minha mãe, crer e acreditar é a mesma coisa. É só redundância. Creio e acredito. O acredito é a mesma coisa do crer. Não é? Aí eu expliquei a ela isso. Diga: tenho fé e acredito. Porque aí aparentemente é duas coisas distintas, mas na linguagem portuguesa já dá um diferencial, tanto gráfico como sonoro, como verbal. Porque a fé e a crença, que não é de todos, aí eu volto a dizer, esta fé aqui é semelhante à crença. Porque
Se eu perguntar a uma multidão hoje, você crê? Elas vão dizer, eu acredito. Mas por que não se converte? Aí vai haver um recuo, né? Haverá um recuo. As pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam ao ponto de se converterem para se salvar. É como o acreditar sem responder positivamente à palavra. É o acreditar sem responder positivamente à palavra. É a pessoa que acredita, mas não vive. Então, quando diz que a fé não é de todos, refere-se à confiança para a salvação. Por exemplo, deixa eu até fazer uma pergunta a você para lhe ajudar a entender o que eu estou falando. Jesus morreu por todos ou por alguns? Aí você vai dizer, pastor, Jesus morreu por alguns. Eu leio na Bíblia que Jesus morreu por alguns. Você vai dizer. Aí eu vou dizer, tá certo, você lê isso na Bíblia. Mas será que ele morreu só por alguns mesmo? Não. Jesus não só morreu por alguns. Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Mas são todos que creem? Não. Aí a salvação alcança os que creem. A fé que não é de todos é a fé salvífica, porque as pessoas não respondem a ela. Porque Deus, aí volto a Gálatas 5:22, eu preciso explicar isso ao que é você. Ali que nós temos o fruto do Espírito, e aí é no singular, mas tem o amor, a longanimidade, a benignidade, a temperança, que é domínio próprio. E aí tem a fé, porque ali são atributos chamados comunicáveis. Atributos divinos comunicáveis. É esse versículo que nos dá exatamente um entendimento de que Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança. Como Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, se Deus é Espírito? Como se Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, se Ele é onipotente? Significa dizer que Ele tem todo o poder, e só Ele, o onipotente, oni de único, potente de poder, Ele é o único que tem todo o poder. Por que onipresente? Porque Ele é o único que está presente em todos os lugares. Por que onisciente? Porque Ele é o único que tem toda a ciência, todo o conhecimento. Ele é o único. E aí Deus é eterno, eterno no sentido próprio da palavra, porque Deus não tem começo nem fim. Nós somos infinitos. Nos eternizamos, porque Deus nos criou eterno, mas nós tivemos o início. Nós fomos feitos lá na origem, em Gênesis, o homem veio do pó da terra. Nós, depois de Adão e de Eva, temos o início, que foi quando o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem se fecundou, se uniu, e aí nós fomos formatados no ventre materno, que, diga-se de passagem, é a porta de acesso ao mundo. E quem não entra no mundo por esta porta é ladrão e salteador. Satanás, por exemplo. Até Jesus entrou por essa porta, o ventre materno. Aleluia. O ventre da mulher é a porta de acesso ao mundo. Jesus entra por esta porta. Quem não entra por ela é ladrão e salteador, e Satanás entra no mundo
por esta porta, sem ser por esta porta. Jesus entrou. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. É importante entender isso. Quando acontece a fecundação, já ali acontece a vida. Não é? Já acontece a vida. O processo ali já é rápido. E é nesse momento da fusão do espermatozoide com o óvulo que o Senhor entretece o nosso espírito. Já ali no ovocito, para quem estuda reprodução, já ali no ovocito, antes mesmo de evoluir para o embrião. Ali Deus entretece o nosso espírito. É ali que nós recebemos a imagem, a semelhança, porque nos é comunicados atributos chamados morais. E Gálatas 5:22 são atributos morais, também chamados atributos comunicáveis. Deus dando ao ser humano isso que nos faz diferente dos animais. E aí, entre tantos outros atributos, vem a fé. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo tem fé. Uns, eu até brincava com os irmãos da igreja, dizendo, uns têm fé demais, outros fé de menos. Gostou do trocadilho? Algumas pessoas não gostam não dessa brincadeira do pastor Amaro, não. Mas é verdade. Uns têm fé demais, outros têm fé de menos. O homem que levou o filho para os discípulos expulsarem demônio, e os discípulos não puderam fazer nada. Aí quando Jesus chega no movimento, o que está acontecendo? Porque eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio, que pega o menino. Desde quando acontece isso? Desde quando era pirraia. O demônio pega ele, joga na água, joga no fogo, joga no chão. E os discípulos não puderam fazer nada. Tu podes fazer alguma coisa? Aí Jesus disse, se eu posso não, se tu crê. Aí o homem disse, Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé. Aleluia. Ele tinha uma fé pequena, disse ele. Ou pouca, como você queira entender. Uma vez que Jesus mesmo disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, ergue-te ao mar. Claro que Jesus não estava falando da situação física ou do diâmetro, da circunferência do corpo da semente da mostarda, que por sinal é bem pequenininha. Por sinal é bem pequenininha. Eu até pensei em fazer um evento, venha receber o grão de mostarda, para ter uma ideia de fé. Mas é tão pequenininha. Eu fui nessas casas de produtos naturais, e aí vi lá, igual aquelas embalagens que tem de pimenta do reino, cominho, colorau, tal, né? Páprica, essas coisas. Aí eu vi a semente da mostarda, é bem pequenininha, velho. É pequenininha mesmo. Pra humilhar mesmo. Aí Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, meu Deus do céu, como ela é pequenininha, é fofinha. Faz a semente. Jesus disse, o estrago vai ser grande, aleluia. O efeito vai ser extraordinário. Todos têm fé. Agora uns têm uma fé operante, porque fé é atitude. Fé é atitude. Fé tem a ver com proatividade. A mulher do fluxo de sangue, aleluia, glória a Deus.
ela disse em seu coração, depois de ter gasto dinheiro com tanta coisa, com médico, com exame, com especialista, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha, o seu estado ia de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E aí ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei curada deste mal. E aí, amados, coisa linda, Jesus está passando, a multidão aperta. Eu penso que Jesus nem conseguia pisar no chão de tanta gente apertando. Quem pega ônibus lotado sabe do que eu estou dizendo, né? Eu já peguei muitos ônibus lotados. Não que eu não ando de ônibus hoje, eu ando. É porque a hora que eu ando de ônibus, ele não está tão lotado. Né? Aí já peguei ônibus lotado que teve situação que eu ia pegar o ônibus, eu nem lembrava de pisar direito subindo. Parecia que eu era carregado pelo apertadinho, né? Pelo impresso do povo querendo subir, ou então querendo descer. É uma bronca, né? Minha filha fazendo faculdade e passou por muito disso. Ela é magrinha, coitada. Chega da pena, Jesus. Fazia pai, penso no ônibus lotado. Eu já vivi muito isso também. Eu penso que muita gente que está me ouvindo, me assistindo, já passou por isso. Era Jesus, a sensação que eu tenho era Jesus andando. Por quê? A mulher vai, toca nele, e na hora, aleluia, ela é curada do mal. Na hora ela é curada do mal. E aí Jesus diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí os discípulos: mas mestre, como é que tu diz que alguém te tocou se a multidão te aperta e te oprime? Né? Aquele movimento do acocho, né? Jesus amado. Aí Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, disse Jesus, aleluia. Aí a mulher: fui eu, Senhor, que te toquei. Oh, glória a Deus. Isso é fé. Fé não é eu franzir a testa, não é eu fazer força. Não. Fé é atitude. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, porque fé é atitude. É simplesmente fazer. É simplesmente orar. Não é investigar. E aí, surtiu efeito? E aí, aconteceu? E aí, tu tá melhor? Não é pirotecnia, não é show, não é mágica, não é ilusionismo, é atitude. Ora, aleluia. Porque estou crendo, estou confiando. Está vendo agora a expressão? Estou crendo e estou confiando que o Senhor está ouvindo e que o Senhor está operando. E amém. Pronto. E pronto. Louvado seja Deus. Aí para a salvação é a mesma coisa. Então a fé que não é de todos é a confiança de se salvar. Aí o apóstolo continua orientando o povo de Deus em Tessalônica a se manterem na fé, aguardar a palavra que receberam, o ensinamento que receberam do apóstolo. E quando se refere à doutrina do apóstolo ou dos apóstolos, estamos nos referindo aos ensinamentos neotestamentários, o que está contido no Novo Testamento, que Paulo chama de tradição recebida deles. Versículo 6. E aqueles que não andavam ordenamente, ou seja, andavam
desordenadamente, Paulo orienta: se apartem deles, se afastem deles, se afastem deles. Não tratar com tirania religiosa, não tratar com tirania espiritual. Aquilo que eu estava dizendo um dia desses, está nas abordagens anteriores a estas, aos líderes que querem estar disciplinando o povo por qualquer coisa. Preciso, é só tratar como gentil publicano. Deixa ele lá. Ah, pastor, mas tem função na igreja de pregar. É só não dar oportunidade para pregar. Mas fulano é do ministério de louvor. É só não dar oportunidade para cantar e pronto. Ó, irmão, a partir de hoje, você continua por aqui com a gente e tal, mas infelizmente você não vai poder estar indo para o púlpito pregar. Quer pregar? Vá lá para a rua, vá lá para a praça, vá aqui dentro. Infelizmente você não vai poder mais estar pregando, porque você não está vivendo o evangelho. Aí está ficando feio para a igreja, para o grupo da gente. Ah, você quer pregar lá fora? Vai, você vai se virar com o povo. O povo é que vai. O povo do mundo é que vai dizer. Ou um demoniado que aparecer, aí tu vai, no instante, te orientar. Pronto. Agora os pastores não conhecem a palavra, a maioria. Aí acha melhor logo meter a tesoura. Não, pastor, mas a disciplina. Tá? Se fosse disciplinar todo mundo que está errando e pecando, a igreja vai ficar vazia. Nem os pastores vão poder estar nos púlpitos. Não? Observe aqui. Versículo 13 em diante. Irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Fazer o bem é viver o evangelho em toda a sua plenitude. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra, que é o ensinamento por esta carta, que é a orientação que ele está dando, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Olha aí. Aí observe essa fala aqui que é forte. Todavia não o tenhas como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Aquilo que eu acabei de dizer, como ele deve ser feito. E como é que deve ser feito? Acabei de dizer. Pronto. Acabou a confusão, acabou a dúvida, eu espero. Louvado seja Deus. E voltando aqui para terminar, havia os mercenários, como é uma realidade, infelizmente, nos dias de hoje, que era um problema que Paulo enfrenta em todas as igrejas. A gente viu isso lá em Coríntios. E Paulo diz que cuidava de não ser pesado aos irmãos e trabalhava dia e noite para poder servir de exemplo e eles, os irmãos, os imitarem. Aí ele diz que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque havia, nessa época já, como há nos dias de hoje, os preguiçosos, aproveitadores, preguiçosos, espírito de mendicância, gente que vive mendigando dentro da igreja, que não tem o espírito da igreja, como tem os gigolôs da vida. Não tem os gigolôs da vida, aquele cara que não quer trabalhar, só quer que a mulher banque ele. Existem os gigolôs espirituais, travestidos às vezes de ministros, e que vivem na casa de um e de outro pedindo coisa, pedindo comida, pedindo presente, pedindo dinheiro, pedindo roupa, pedindo calçado. É gigolô espiritual.
Pessoas que não querem trabalhar, com pretexto de que são servos de Deus, que são profetas, que são... É bando de preguiçoso. Né? Aí Paulo diz, ó, esse pessoal assim, que não quer trabalhar, então também não coma. Pronto, Paulo também batia forte quando era necessário. E por falar em bater forte, talvez você esteja sentindo que a palavra hoje é pesada, né? Mas é a palavra, é o Evangelho. O Evangelho não é só flor não, é espinho também. Amém? Estamos precisando de João Batistas nos dias de hoje. Vozes que clamam no deserto, que falam a verdade de Deus. Mas assim, com esse tempero, com esse recheio de graça, de unção, de amor e de carinho, que eu espero ter transmitido na minha fala, mesmo sendo tão assim, pesada. Se esta palavra mexeu com você, amém. Se ela não mexeu, foi a voz de Amaro Corrêa. Se ela mexeu, de um jeito ou de outro, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.